Fala, mas você tem que ligar para Vivo. We have done. Nós temos dom. Que é isso, gente? Bom dia. Bom dia. Oi, Clécia, tudo bem? Como é que você tá no deserto? Estou ótimo, Vitória. Você está bem? Eu estou maravilhosa. Aqui Mentira, está não meio tô. quente. Também aqui. Tá todo mundo aqui que estava na aula anterior. Eu demorei que meu computador estava dando problema. Tive que reiniciar. Oi, tio. Peraí que eu vou tentar. Ah, socorro, pelo amor de Deus. Eu Não, acho que eu desloquei meu ombro. Hã? Só tudo acho. bem. Você tá bem? Tá com uma dor imensa aqui, mano. Parece que deslocou meu ombro. Ai, Deslocou o ombro. o que? Tá doendo muito. Todo mundo fez as atividades? Depende de qual você tá falando. A do livro. Depende de qual você tá falando. Tio, Ah, tô eu ouvindo. não fiz a do caderno, porque eu achei que fosse pra terça. Desculpa. Tá, não tem problema não. O que eu pensei da gente fazer? Eu expliquei para vocês até a parte da industrialização. E como não teve um encontro semana passada, e eu não expliquei sobre a urbanização, eu dei as atividades para vocês irem fazendo, indo lendo, né? Tem uma lá, os meninos do sétimo B, mandei um textozinho bem complicadinho de ler. Mandei um textozinho bem complicado de ler, eu sei que é. E o do sétimo ainda não mandei, porque é para essa semana. Aí o que eu vou fazer? Eu preparei um material para explicar a parte de urbanização, certinho para vocês. Tem as atividadezinhas que eu mandei ler o textozinho do livro lá e fazer. Aí eu vou corrigir elas e vou explicar. Tranquilo? Aí na outra semana, no próximo encontro nosso, a gente corrigir essas atividades do livro. Então eu imagino que vocês vão conseguir responder melhor depois que eu explicar hoje para vocês. Tranquilo? Dá um joia. Dá um joia. Eu só vejo o Arthur, velho. Só o Arthur que tem coragem. Oi. Tá todo mundo aqui, ó. Qualquer coisa vocês mandem no bate-papo, tá? Se tiver dando problema, se tiver parando, travando, vocês mandam no bate-papo. Então, essa parte aqui é a parte que vocês já viram. Vou fazer uma coisa só para ficar mais organizado. Depois eu mando tudo para vocês. Os que vocês já viram. Processo de industrialização, eu já expliquei já. Vocês já viram no livro. Vou abrir o bate-papo aqui, peraí. Cadê? Aqui. É Alt H. Alt H. Não. Não foi, não. Alguém mandou Ô, Clécio, para de mandar dever de casa no caderno. Ô tio, se deixa alguma atividade sem fazer, leva a ocorrência. Gente, Cecília, você fazendo isso? Não, galera, mas olha só. Vocês têm que pensar o seguinte, ó, presta atenção sobre essa organização nossa, deixa eu ver aqui. Presta atenção nessa organização nossa. Vocês estão estudando de maneira muito independente. Eu explico e vocês vão entendendo, vão lendo, vão fazendo as marcações e eu vou indicando as atividades. Pronto. Vocês fazerem essas atividades vai ser muito importante para a gente dar seguimento nos conteúdos. Porque se vocês deixam de fazer as atividades, vocês não vão conseguir aprender direito, não vai fixar aquilo que eu estou explicando para vocês. Aí lá na frente, como que a gente vai fazer? Porque retomar tudo que a gente estudou da mesma forma vai ser muito difícil. Mesmo que eu consiga fazer uma retomada, uma revisão, mas explicar tudo minuciosamente igual a gente está fazendo agora vai ser mais difícil.
Então, quanto mais vocês fizerem as atividades, mais vocês se empenharem em fazer as marcações, as anotações, estou escrevendo nos slides, é mais ou menos o que eu... Mais ou menos não, é o que eu escreveria num quadro para vocês. Então, vocês anotarem no caderninho de vocês o que está escrito nos slides é importante para vocês dar uma sequência no caderno de vocês, entendeu? Então, assim, é uma situação mais difícil, uma situação única, a gente está passando assim, muito tempo longe da escola, muito tempo sem eu olhar o caderno de vocês, mas aí a gente tem que ir amadurecendo o processo junto, a gente tem que fazer junto isso aí, entendeu? Eu vou fazendo aqui, vocês vão fazendo aí. Por isso que eu pergunto todas as vezes na aula, gente, tá entendendo, tá dando certo, tá bom assim, vocês querem que mude alguma coisa? Porque o importante é vocês acompanharem os conteúdos, entendeu? E acompanhar, que eu falo, não é só acompanhar por acompanhar, é ir aprendendo. Porque se a gente explicar também e vocês não aprenderem, vai resolver muita coisa. O objetivo é vocês aprenderem aquilo que a gente está explicando aqui. Viu? Então, vamos lá. Isso aqui vocês já viram, já expliquei. Os fatores, isso aqui são fatores que favoreceram o processo de industrialização brasileira. A gente está estudando a industrialização e a urbanização do Brasil. Industrialização é quando você tem um processo produtivo industrial, quando você tem indústrias instaladas no país. A gente tem o primeiro impulso, que foi a indústria de base, na Eras Vargas, né, várias indústrias de base, leis trabalhistas. O segundo impulso, que é de Juscelino Kubitschek, a gente tem as multinacionais, a gente tem as indústrias automobilísticas, muito importante, a gente tem a diversificação da indústria, depois a gente tem a questão do endividamento, né? Esse endividamento ele foi contraído para construir uma infraestrutura para a indústria brasileira, construir pontes, rodovias, aeroportos. Esse dinheiro é um dinheiro que o Brasil pegou emprestado e ficou devendo para outros países ou outros órgãos internacionais. Por isso que chama dívida externa. Aí eu expliquei esse gráficozinho para vocês, a ocupação das pessoas, da mão de obra nos setores das atividades econômicas, a desconcentração industrial, a gente trabalhou isso aqui já, né, que é a indústria saindo do eixo Rio-São Paulo aqui, ó, e indo para outras regiões do Brasil. Bom, a terceira revolução industrial, que é o meio técnico, científico, informacional, que é a indústria da informação, o desenvolvimento de produtos com alto nível de tecnologia. O Brasil tem algumas empresas que produzem esse tipo de produtos. E aí a gente vai entrar na parte da urbanização. O que vem ser urbanização, galera? Urbanização é o crescimento da população urbana em relação à população rural, né? Você sabe que a gente tem isso, essa diferenciação entre o meio urbano e o meio rural. Existe uma diferença entre os dois espaços. Existem pessoas que moram no meio rural, existem pessoas que moram no meio urbano. Existem pessoas que praticam atividades econômicas no meio rural, mas moram no meio urbano. Tranquilo? E existem pessoas que praticam atividades no meio urbano e moram nas zonas rurais em menor quantidade. Mas, de maneira geral, a gente tem as pessoas, a gente tem um gráfico aqui que vai indicar onde que essas pessoas exercem suas atividades, moram e vivem. Então, a gente percebe o seguinte, o gráfico verde, esse gráfico é cheio do livro de vocês. Esse gráfico verde mostra a população urbana. A barrinha amarela, laranja, mostra a população rural. Então, o que a gente percebe? Ó, observa o seguinte, até a década de 60, que é 1960, você tinha uma população no Brasil de maioria rural em relação à população urbana. O que isso quer dizer? Mais pessoas moravam no campo do que nas cidades. A partir da década de 60, essa lógica começa a inverter, aí você começa a ter um aumento muito exponencial, muito grande da população urbana e uma redução da população rural. O que isso vai mostrar para a gente, pessoal? Vai mostrar para a gente uma coisa que é sobre a população, que ela continua crescendo, então o número de pessoas continua crescendo, por isso que a população urbana vai crescer muito e a população rural não vai decrescer, não vai diminuir na mesma proporção, que quer dizer que as pessoas estão indo para as cidades, estão tendo os filhos nas cidades e eles continuam nas cidades, tá vendo? Então a população urbana vai crescer muito e a população rural vai entrar em decréscimo. Por que isso acontece? A gente vai ter vários fatores aí. Então a gente tem que pensar duas coisas. Primeiro, as pessoas saem do campo e vão para as cidades
por fatores que podem ser de expulsão, fatores que tiram ela do lugar que ela está, e fatores de atração, que vai atrair ela para outro lugar. Né? Então, a gente tem aí, quais são os fatores? Por que a população urbana cresceu? A gente tem a redução da produção de café. Por que redução da produção de café, galera? Lembre que os produtores, os grandes barões de café, eles tiveram a crise de 1929, tiveram perdas financeiras enormes, e aí eles começam a diversificar a sua economia, começam a diversificar os seus investimentos, e deixa de investir nas lavouras de café e passa a investir nas indústrias. Aí a gente tem, por consequência, o desenvolvimento da atividade industrial, que vai ofertar mais empregos. As indústrias, ela tem essa capacidade de ofertar mais empregos, certo? Então, as pessoas que estão no campo ali, que podem estar desempregadas ou não, elas começam a perceber que existem mercados de trabalho em outros lugares, no caso, nas indústrias. As indústrias, elas vão se concentrar onde? Elas vão se concentrar nas cidades, certo? A indústria é uma atividade predominantemente urbana, principalmente no caso da indústria brasileira, que é bem tardia em relação à indústria dos outros países. A indústria brasileira ela foi instalada em cidades, certo? Ou em áreas extremamente próximas às cidades. Fala, Arthur. Arthur Bauer. Não, tio, foi sem querer. Ah, beleza. Então, as atividades, as indústrias brasileiras, elas vão ser instaladas dentro das cidades ou no entorno das cidades. Então, as pessoas que vão trabalhar na indústria, elas vão morar nas cidades para trabalhar ali. Aí, além da questão da oferta de emprego, as cidades no Brasil, elas começam, a partir da década de 70, de ter um corpo de cidade, de ter uma organização de cidade, começam a oferecer serviço de saúde. O que é serviço de saúde? Hospital. Começa a ter hospital nas cidades. Era muito comum as pessoas nascerem, principalmente nas regiões mais interioranas do Brasil, até a década de 70, 80, nascer em casa, por parteira, né, na região Nordeste, Norte do Brasil, até mesmo na região Sudeste, em áreas mais que faz fronteiras com o Nordeste, ali, Norte de Minas, Norte do Espírito Santo, era muito comum as pessoas nascerem por parteira, né? Não ter acesso ao hospital, as pessoas viveram a vida inteira sem ter ido a um hospital, fazer aqueles tratamentos em casa mesmo, machuca, faz como é que é o nome? Um curativo ali, com um retalho de pano, aquela coisa toda. Era muito comum as pessoas não terem acesso a serviços de saúde. Então, as cidades, principalmente as maiores cidades, começam a ofertar esse tipo de serviço. Começa a ter hospital, começa a ter escola, as escolas começam a ser mais acessíveis. Se vocês perguntarem para os avós, talvez bisavós de vocês, se principalmente vocês morarem em regiões mais interioranas, de interior, eles vão falar que eles tinham que caminhar quilômetros e quilômetros para chegar a uma escola. E não é porque eles queriam estudar naquela escola, é porque no entorno deles não tinham. Né? Onde que eram ofertados esses serviços? Nas cidades. A questão do lazer, por exemplo. As cidades vão ofertar a saúde com os hospitais, a educação com as escolas e os lazer. O lazer, um exemplo bom para a gente falar, é o futebol. Onde é que tem os estádios de futebol, tal? Tudo nas grandes cidades. Né? Aí, além do futebol, tem outras coisas, cinema, parques, essas coisas todas. As pessoas vão encontrar isso nas cidades. Então, você junta oferta de emprego, você junta serviços relacionados à saúde, educação e lazer, então a galera tem a tendência de querer ir para as cidades. Aí a gente tem outros fatores que vão, além de os fatores que as cidades vão atrair as pessoas, você tem um fator que o campo vai expulsar as pessoas. Né? A concentração de terras é um fator de expulsão populacional. É um fator que faz as pessoas saírem das terras. O que é concentração de terras? É aquilo que vocês já estudaram, que os latifúndios, muita terra na mão de poucas pessoas. Então, quem trabalha nessas terras vão trabalhar de empregado, né? Mesmo que que o patrão ainda continue precisando dele, mas normalmente os salários nessas fazendas são muito baixos, as condições de vida nessas fazendas são condições precárias e o trabalhador ali não tem estímulo de continuar trabalhando. Né? Então, como a terra não é dele, a terra é de um latifundiário, um grande empresário, um grande fazendeiro, a pessoa que está ali, ele vai querer sair dali. Então, imagina, se ele quer sair dali e ter um lugar que dá a possibilidade de ele melhorar a condição de vida, ele vai vazar fora para lá, ele vai embora para aquele lugar. Então, por isso é um outro fator que vai fazer com que as pessoas migrem do campo para as cidades. Mecanização. Ela é em cima da mesa, não, negócio. Na mesa. A mecanização,
ela vai fazer com que a mão de obra no campo, ela comece a sobrar, né? As pessoas começam a ser substituídas por máquinas. As lavouras, principalmente as lavouras mais modernas, né, na região sudeste brasileiro, começa a substituir muito a mão de obra humana por máquinas. Então, você começa a ter um excedente de mão de obra. E um fator, que aí é um fator muito particular da região Nordeste, é a questão da seca. Lá no Nordeste tem um perímetro chamado de semiárido. Nós vamos estudar bem é o próximo conteúdo nosso sobre as regiões brasileiras. Então, dentro do Nordeste, a gente tem uma região de semiárido, que é uma região que sofre constantemente com secas. Tem anos que secas mais severas, tem anos que secas menos severas. Então, durante esse período da década de 60, da década de 80, o Nordeste sofreu com várias secas muito severas de maneiras consecutivas, de forma que o trabalhador que estava ali, as pessoas que moravam naquelas áreas, mesmo que elas fossem donas das terras, elas não conseguiam produzir. Por quê? Por causa da seca. Não tem infraestrutura de irrigação, não tem condição de manter uma irrigação, porque não tem água, não tem barragens, não tem armazenamento de água. Então, é um outro fator que faz o nordestino, e é uma coisa específica do Nordeste, sair do Nordeste e ir em direção principalmente a São Paulo. Né? São Paulo é um dos lugares que tem a maior comunidade que existe em São Paulo, que não é de São Paulo, é do Nordeste brasileiro. Né? Eles receberam muito imigrantes do Nordeste brasileiro, em decorrência de todos os fatores juntos, mais a questão da seca, que é específico de lá. Bacana? Então, a gente tem um crescimento urbano, né? Eu coloquei uma chargezinha para a gente refletir sobre isso. A gente tem um crescimento urbano, crescimento urbano é o crescimento das cidades. O urbano está relacionado às cidades, né? A pessoa urbanizada, lugar urbanizado, tudo relacionado às cidades. Então, esse crescimento urbano, ele é favorecido, ele é influenciado por todos esses fatores que está citado aqui. Vocês podem, inclusive, anotar na caderninha de vocês. A charge é para a gente refletir, né? O que a gente tem na charge aí, galera? A gente tem uma região com a vegetação típica de uma região específica do Brasil. Que região seria essa? Pode responder. Que região seria essa, galera? Que a charge está retratando. Nordeste? Por que vocês sabem que é o Nordeste? Uai, é seco. É muito seco, dá para perceber ele. A vegetação de cactos, não é isso? Então, isso aqui é uma ilustração de um fato que é muito comum no Nordeste. Aí tá uma família, né, um casal aí, 2 filhos, rápido, querida, chega de sofrer com a seca, vamos para São Paulo. Lá tem muita água e trabalho, viação, futuro, destino, capital. Então, percebe aqui o nordestino aqui dentro, ó, tá vendo os menininhos, tudo aqui e tal. Então, era muito comum esse deslocamento das pessoas do Nordeste em direção à região Sudeste, principalmente São Paulo, mas outras regiões também receberam imigrantes do Sudeste. O Rio de Janeiro, cidades de Minas Gerais, que fazem fronteira com São Paulo, recebeu muitas pessoas do Nordeste. Mas a cidade que mais recebeu foi, com certeza, São Paulo, principalmente entre as décadas de 60 e 80. Essas pessoas são atraídas tanto para a indústria quanto para as regiões de lavouras no interior de São Paulo. Né? As pessoas não iam necessariamente para as indústrias de São Paulo e para trabalhar dentro das indústrias. Elas iam trabalhar nas lavouras, elas iam trabalhar em empregos informais, mesmo porque existe um problema de desqualificação de mão de obra desses nordestinos. Né? Mas eles foram atraídos a São Paulo por conta do desenvolvimento industrial. Conseguiram entender? Muito bem. Aí a gente tem o seguinte, a gente tem um processo de industrialização a partir da década de 30, que vocês estudaram. Esse processo de industrialização ele é intensificado. Na década de 60, ele recebe outros incentivos e continua sendo intensificado. As pessoas saem do campo e vão para as cidades. De acordo com esse gráficozinho aqui, ó, a gente percebe o seguinte, a partir da década de 70 até o ano 2000, a gente tem um crescimento urbano que na geografia a gente chama de crescimento acelerado. O que é um crescimento urbano acelerado? É muitas pessoas deslocando do meio rural para o meio urbano. O que vai acontecer com as cidades, galera? As cidades não vão conseguir absorver essa população em todos os aspectos, né? Por exemplo, não vai ter casas suficientes para morar, não vai ter emprego para essas pessoas trabalharem, não vai ter infraestrutura adequada para atender, para prestar serviço a essas pessoas.
Lembrando que essas pessoas... Só um minutinho. Lembrando que essas pessoas estão atrás de melhoria de condições de vida, né? Saúde, educação, lazer, que é aquilo que eu citei lá atrás. Só que para você ter saúde, você ter lazer... Cadê? Aqui, saúde, educação e lazer. Para você ter saúde, educação e lazer nas cidades, você precisa de quê, galera? Para ir para o cinema, a gente precisa de quê? Responde. Dinheiro. Ah, muito bem. Para ir para o cinema, a gente precisa de dinheiro. Para a gente ir no hospital com qualidade, a gente precisa ter dinheiro. Para a gente ter uma educação com qualidade, na década de 80 era gratuita, mas você tinha cursos nessa educação, cursos de material, enfim. Dentro das cidades, você precisa de uma condição econômica muito mais favorável do que no meio rural. Você não consegue plantar na cidade, você não consegue criar uma galinha na cidade, você não consegue criar uma vaca na cidade. Então, tudo que você precisa na cidade, você consegue isso através do dinheiro. Então, como as cidades não tinham condição de absorver esse quantitativo, esse contingente populacional, essa quantidade de pessoas que deslocou em um período muito curto, você começa a ter os problemas urbanos. Você começa a ter uma problematização nas cidades, você começa a ampliar os problemas na nossa cidade, né? Então, a gente tem aí moradias irregulares. Por que as pessoas... Observem a imagem e percebam que essas pessoas moram em cima de um morro, né? Provavelmente com a qualidade de vida extremamente comprometida pela infraestrutura do lugar, com riscos. Certamente essas casas não tiveram um plano de engenharia muito bem feito, estruturadinho, bonitinho. Então, existe um risco muito grande nessas moradias. Por que as pessoas moram desse jeito? Porque elas não têm condição de morar em áreas planejadas, em áreas urbanas, em áreas como esses prédiozinhos bonitinhos aqui. Certamente, se essas pessoas tivessem dinheiro para morar nesses prédios aqui, eles morariam nesses prédios. Só que eles não vão ter, beleza? Problema de infraestrutura. Aqui o exemplo, aqui um exemplo de transporte. A infraestrutura da cidade, ela não vai comportar, ela não vai conseguir atender todo mundo que foi para lá, né? Você vai ter muita gente e pouca infraestrutura, muita gente e pouco ônibus, muita gente e pouco trem. Bacana? Desigualdades socioeconômicas. Então, as desigualdades socioeconômicas, ela faz parte do problema que eu citei, que é a falta de emprego. As pessoas vão ter empregos com salários muito baixos ou subempregos, que é o caso dos empregos informais, e não vai conseguir manter um padrão de vida com qualidade. Então, você vai ter dentro de um mesmo espaço urbano essas dicotomias, essas duplicidades de espaço. Um espaço extremamente rico, um espaço bonito, onde existe uma condição muito mais favorável, e um espaço muito próximo dele, geograficamente, mas muito distante em relação às suas condições econômicas. Bacana? Então, essas desigualdades socioeconômicas, essas moradias irregulares, esses problemas urbanos, eles também são resultados do deslocamento em massa das pessoas num período de tempo muito curto, fazendo com que as cidades não absorvam essa mão de obra. Beleza? Deu para entender por aí? Tá tudo certo? Aí, eu mandei essa atividadezinha para vocês fazerem. Né? Faça a leitura do texto, o crescimento das cidades e o aparecimento das favelas, da página 75. Após a leitura, fazem em seu caderno uma relação entre o processo de colonização brasileira e o surgimento das favelas. Então, uma relação entre o processo de colonização. Como é que foi a colonização brasileira? Aquilo tudo que vocês já estudaram várias vezes na vida de vocês. O processo de colonização de exploração. Portugal veio aqui, levou as riquezas, criou uma estrutura produtiva baseada na mão de obra escrava, que vai fazer com que as pessoas não recebam dinheiro. Logo, a qualidade de vida dessas pessoas e o progresso dessas pessoas vão estar comprometidos, porque as pessoas não têm dinheiro. Bacana? Então, isso aí é o nosso contexto de colonização. E o que isso tem a ver com as favelas? Vocês devem ter lido já, eu não vou ler para poupar vocês, mas a gente vai perceber aqui o seguinte. A gente tem no Brasil o processo de uso de mão de obra escrava. Bacana? Quando esse processo começa a ficar inviável por várias condições, mas principalmente pelas questões políticas, começa a ter as leis de abolição, né, de escravidão no mundo inteiro e tal, e o Brasil é pressionado a criar essas abolições também. O que vai acontecer com essas pessoas? O que as pessoas que trabalhavam nas fazendas
vão fazer? Elas começam a se deslocar das fazendas e começam a ir morar em áreas nas margens das cidades. Por quê? Porque elas não tinham mais emprego no campo. Muitos produtores nessa época, eles não só não pagavam salários para os negros porque eram escravos, mas depois da escravidão eles expulsaram os negros das fazendas, expulsaram as pessoas das fazendas. Então essas pessoas vão morar em áreas no entorno das cidades. Por que vão morar nessas áreas? Porque a única possibilidade de emprego que elas têm é nas cidades. Então a gente começa a ter aí o surgimento de comunidades, né? Vocês vão ver vários textos chamando as áreas de favelização de comunidades. Você vai ter o surgimento de várias comunidades ali. Bacana? Outras pessoas vão se juntar a esses grupos. Outros imigrantes que vão para cidades, que não conseguem emprego, elas começam a ir morando nessas áreas marginalizadas. Então, como que vocês poderiam ter feito isso? Então, a gente tem um modelo de colonização, de exploração, imposto por Portugal no Brasil, provocou intensas desigualdades econômicas na população, né? O modelo de escravização, de exploração, ele vai provocar desigualdades. A escravização da mão de obra impedia que os trabalhadores tivessem acesso a salários e melhorias em suas condições de vida. Ao fim da escravidão no Brasil, muitas pessoas se deslocaram para as cidades e ocuparam as áreas periféricas, sem estruturas adequadas e sem acesso a serviços básicos. Então, o que o modelo de exploração, de colonização de exploração tem a ver com isso? Tem a ver com isso porque você vai criar, em primeiro momento, uma desigualdade econômica muito grande, porque você vai favorecer algumas pessoas durante o processo de colonização, né? Você tem aí as fazendas, as capitanias hereditárias, as grandes fazendas, os grandes latifúndios, que vai favorecer economicamente pouquíssimas pessoas e vai criar uma massa populacional muito pobre. Então, você vai ter uma desigualdade socioeconômica. Quando o perfil dessa população desloca do campo para as cidades, ela vai ampliar essas desigualdades. Por quê? Porque você vai juntar muitas pessoas dentro de um espaço só, né? Então, você vai ter muito mais pessoas com condição de vida ruim dentro de um espaço que tem poucas pessoas com condições de vida melhor. Então, o modelo de resposta pode ser esse aqui. O processo de colonização, de exploração, ele vai gerar essas desigualdades socioeconômicas que vai se perpetuar no Brasil, e quando o Brasil começa a se urbanizar, isso vai refletir no surgimento das comunidades e das favelas. Bacana? Aí tem uma outra parte do texto que é muito legal. Fala assim, ó, pobreza material não significa miséria cultural. E eu marquei 3 pedaçozinhos aí que vocês podem marcar no textozinho de vocês. Você num ambiente multicultural, as favelas, as comunidades são parte da identidade cultural do Brasil, né? O que é cultura? Né? A gente já discutiu isso uma vez na sala de aula. Cultura é tudo aquilo que um grupo de pessoas fazem e tem um significado emocional, que tem um valor afetivo para aquele determinado grupo de pessoas. Então, quando você tem nas comunidades, nas áreas de favelização, vários grupos de pessoas, diversos grupos de pessoas que se juntaram ali, eles se juntaram ali por causa da condição econômica, mas eles vão continuar mantendo seus valores culturais. Então, você vai ter o afloramento de aspectos culturais desses povos que vão estar juntos. Então, na favela, a gente, nas áreas de comunidades, a gente vai ter aí, por exemplo, a expressão cultural do rap, do funk, da religião afro-brasileira. A gente vai ter vários elementos da cultura brasileira que elas vão surgir e vão ampliar dentro das comunidades de favelização. Bacana? Então, de certa forma, a gente precisa separar as identidades culturais das realidades econômicas. A realidade econômica de pobreza não significa uma realidade, uma miséria cultural, conforme o texto está falando para a gente aqui. No texto, a gente tem 2 perguntinhas aí. Eu nem pedi para vocês fazerem, mas a gente vai debater elas aí, depois vocês podem fazer no caderninho de vocês aí. Deixa eu só tirar aqui. De acordo com o texto, como se formaram as primeiras favelas no Brasil? Então, aquilo que eu já expliquei. Com o declínio do tráfico negreiro, ex-escravos e outros grupos sociais não tinham moradias, então se fixaram nas periferias das cidades no século XX. Século XX, 1900 até 1901 até 2000, né? Com as migrações dentro do país, as favelas surgiram e cresceram. Então, você tem um primeiro passo, o primeiro ponto das favelas, que é as pessoas que trabalhavam nas fazendas,
que vão se deslocar para as cidades em busca de empregos, porque não trabalham mais nas fazendas. E no segundo momento, vai ter as pessoas que deslocam de outras regiões do Brasil para essas áreas e vão acabar se fixando nessas áreas periféricas, porque não conseguem emprego, não tem condição de morar em áreas mais estruturadas, áreas mais caras das cidades. Para a gente fazer uma concepção disso aí, galera, é só a gente olhar para a cidade da gente. É bem tranquilo isso aí. Você tem várias pessoas que saem de várias partes do Brasil que não têm condição de ocupar áreas mais nobres aqui da nossa cidade, por exemplo, né? Que não conseguem morar em áreas mais caras, mais estruturadas. Então, as pessoas procuram o quê? Áreas mais periféricas. Obviamente, em Linhares, a gente não tem uma realidade de comunidade como tem no Rio de Janeiro e São Paulo. São comunidades imensas. Você tem comunidade no Rio de Janeiro com 300 mil pessoas. Uma favela com 300 mil pessoas. É o dobro da população de Linhares. É o dobro da população de Linhares dentro de uma área de favela. O que o poeta Paulo Lins quis dizer com pobreza material não significa pobreza cultural. É aquilo que eu falei. As pessoas... Existe uma condição ruim de estrutura e qualidade de vida, mas não quer dizer que essas pessoas culturalmente são empobrecidas. Muito pelo contrário. Quando você vai ter grupos diversos dentro do mesmo lugar, você vai ter a probabilidade de várias expressões culturais aparecerem ali e crescerem, né? Se multiplicarem. Muito bem. Aí no livrinho nosso, aí está falando sobre a hierarquia e as funções dos centros urbanos. A gente está falando de cidades. A gente sabe que as cidades elas vão se organizando a partir do momento, quando elas vão se desenvolvendo economicamente, elas vão se organizando. E as cidades vão criando interdependências de uma em relação às outras. Então, a gente tem duas formas. A gente tem, na verdade, uma só, né? Mas a gente tinha uma forma antes de estruturar, de organizar a hierarquia dessas cidades. Hoje a gente tem um esquema mais atual, que é até mais simplificado. A hierarquia urbana antes se dava pelo seguinte: você tinha metrópole, capital regional, centro subregional, centro de zona e o local. Hoje a gente vai ter a metrópole, que são metrópoles maiores, que vai ter influências a níveis globais e nacionais, as capitais regionais, que podem ser ou não capitais de estados ou grandes áreas urbanas que vão ter influências regionais, a nível regional, ou a nível de uma região, ou a nível de um estado. Você vai ter centros subregionais, centros de zonas e áreas locais. Como que isso se dá na prática? Eu preparei um esqueminha para vocês aqui, para ficar fácil de vocês entenderem. A gente tem aqui, ó, centro de zona, é uma urbana. Está falando? Tia, você pode voltar na última questão? Eu não consegui copiar. Ah, claro. Pode. Vocês podem pegar depois também. Papo. É só tirar uma print, professor. Isso, tira uma print aí. Hoje não tem qual atividade? Essa atividade aí, é que eu estava fazendo a sequência do livrinho aí de vocês, ela está na página 76. Ah, tá. Vai pra 78 logo. Oi? Calma, Vitória. Nada, não. Tira um print aí, Clarinha. Vamos lá. Vamos seguir. Tirou o print? Não. 2. Ai, É Clara. como é que dá print? Já tirei, já. Beleza. Vamos lá. Como que isso funciona na prática? Essa organização, esse esquema de capitais regionais, centros subregionais, centros de zonas e local. A gente tem aqui... A gente tem aqui. Essa mancha urbana eu coloquei aqui, ó. Eu coloquei aqui para simbolizar Soretama, né? Não está aqui não, mas eu coloquei para simbolizar Soretama. Então, Soretama é um centro de zona, que é uma área pequena, um núcleo urbano pequeno, vai polarizar dentro de uma área muito pequena de atividades urbanas ali. Todo mundo conhece Soretama? Soretama é uma cidade bem pequenininha, bacana. Aí a gente vai ter o centro subregional, que é Linhares. Por que Linhares é um centro subregional? Todas as áreas próximas a Linhares, que precisam de uma atividade
de alguma coisa mais específica, elas vão procurar na cidade de Linhares solução para isso. Seja um serviço bancário, um serviço médico especializado, enfim, um serviço de informática mais especializado. Você vai ter Linhares como uma cidade polo de uma região, uma cidade especializada em algumas atividades. Muito bem. Aí a gente vai ter Vitória como a capital regional. Vitória, ela não consegue ter uma influência nacional, mas ela consegue ter uma influência por toda a nossa região do estado do Espírito Santo e até parte do norte do Rio de Janeiro, né? Que tem muitas cidades próximas do Rio de Janeiro, ali na divisa do Rio de Janeiro, que é mais fácil eles virem a ter Vitória para determinado tipo de serviços do que ir ao próprio Rio de Janeiro. Como que a gente depende da cidade de Vitória dentro da hierarquia urbana? Quem está acima, Vitória ou Linhares? Vitória. Por quê? Todos os serviços que Linhares oferece, Vitória oferece também. E tem serviços que a cidade de Vitória oferece que Linhares não oferece. Por exemplo, aeroporto, atividade portuária. Se eu precisar exportar alguma mercadoria, eu tenho que mandar para Vitória. Se eu precisar pegar um voo de determinada parte do país, eu tenho que ir até Vitória. Então, dentro da hierarquia urbana, Vitória está acima de Linhares. Só que a gente vai ter uma outra cidade que vai estar acima de Vitória, que é Rio de Janeiro. Rio de Janeiro chega a ser uma metrópole nacional. Por que é uma metrópole nacional? Porque Rio de Janeiro consegue influenciar o país inteiro, certo? Tem ônibus, tem lugares que você vai pegar avião, que você vai viajar, por exemplo, que você não consegue ir direto, você tem que pegar um voo que vai para Vitória, Rio de Janeiro ou São Paulo, para de lá ele ir para o seu destino final. Mercadorias internacionais que você quer importar, muitas vezes não vem por Vitória, tem que ir até o Rio de Janeiro, do Rio de Janeiro vir até Vitória. Então, o Rio de Janeiro vai ser uma metrópole nacional, de abrangência nacional. São Paulo vai ser chamada de grande metrópole nacional. Por quê? Porque São Paulo é uma cidade global, é uma cidade de influência global, a nível global. Né? Cidades do mundo inteiro estão preocupadas com o que está acontecendo em São Paulo. Porque São Paulo é um grande centro industrial, é um grande centro financeiro, é um centro econômico de maneira geral. Então, dentro da hierarquia urbana, as cidades menores elas vão ficar abaixo das cidades maiores, de acordo com os serviços que essas cidades vão oferecer. Tranquilo? Vou passar aqui. Quem será que você estava Beleza. falando? Aí então a gente vai ter as regiões metropolitanas e as conurbações. Eu vou explicar depois na prática o que é, mas eu vou explicar o contexto para depois vocês anotarem isso aí. Faltou escrever aqui. Região metropolitana são constituídas por agrupamentos de municípios limítrofes, que fazem fronteiras, para integrar a organização, o planejamento e a execução de funções públicas de um interesse comum. Por exemplo, Vitória vai formar uma região metropolitana com 7 cidades. Você vai pegar um trem urbano em Vitória, você vai sair de Serra e ir para Vitória, Vila Velha, dentro de uma conexão urbana. Né? Por que isso é possível? Porque criou-se ali uma área de região metropolitana. Essa área é criada pelos governos, é criada por acordos entre os governos para facilitar a oferta de serviços públicos. Conurbação, faltou escrever a palavrinha aqui, acho que eu vou escrever para vocês aqui, ó. Conurbação. Conurbação é quando as cidades vão crescer, é uma grande área urbana que pertence a vários municípios, formando uma única mancha urbana. É quando você tem o crescimento das cidades, o crescimento da área das cidades, e elas vão se juntar uma à outra. De forma que, se você olhar uma imagem de satélite, por exemplo, você não vai conseguir perceber onde uma cidade termina e aonde a outra começa. Aí tem um exemplozinho aqui que nós vamos chegar lá. Com fé. Já está acabando também. Depois vocês copiam, né? Depois você assiste o videozinho, tira um print e copia. Eu vou mandar para vocês esse material. Eu vou lançar a aula do 7º A, que é na... sexta-feira não tem aula, não. Mas eu vou dar um jeito de mandar esse material para vocês. Então, conurbação é isso aí. Então, na prática, é isso aqui, galera. Você tem aqui Soretão, por exemplo, aqui na imagem de satélite. O que a gente tem aqui
é a mancha da cidade, percebe? Tem uma área aqui, que é uma área de lavouras, de fazendas, tal, 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 tal. E aqui a gente tem a mancha da cidade. Aí a gente tem Linhares bem distante aqui, ó. Tranquilo? Aqui é a área urbana de Linhares, essa mancha aqui. Então, isso aqui é mancha urbana. Beleza? Então, a gente percebe que aqui não há um processo de conurbação. Não tem as duas cidades juntas, outra. Se Linhares ir crescendo no sentido norte aqui e Soretama no sentido sul, aí sim a gente pode ter um processo de conurbação. Aí eu peguei um exemplo aqui da região metropolitana de Vitória. Faltou até Cariacica, que tá aqui. Cariacica não é. Guarapari, que está aqui embaixo, aqui, ó. Que não coube na mesma imagem, mas tudo bem. Aqui você tem um processo de conurbação. Ó, você tem Vitória, Vila Velha, Cariacica, tem a Serra aqui. A gente não consegue identificar Viana, a gente não consegue identificar pela imagem onde uma cidade começa e onde a outra termina. Então, esse aglomerado urbano, esse aglomerado de cidades é o processo de conurbação. Bacana? O próximo aqui é corrigir as atividades que eu vou deixar na próxima aula, porque acabamos. Deu pra entender? Oi? Oi. Deu para entender todo mundo? Sim. Beleza. Vocês, Tá eu vou bom, mandar mano. esse material para vocês. Eu vou dar um jeito de colocar esse material lá no 7º ano A, apesar de não ter aula de semana, mas eu vou pedir a autorização à pedagoga para colocar o material. Não deixe de fazer as anotações no caderno de vocês, que é para vocês manterem o caderno na ordem, numa ordem didática bacana, para quando a gente for estudar ou rever esses conteúdos, o caderno de vocês tem essa ordem didática, tranquilo? Aí vocês tentam fazer as atividades, tentam não, façam as atividades no final do capítulo. Se vocês já fizeram, tenta ver se fizeram realmente certinho, porque vocês fizeram sem eu explicar. Tranquilo? Beijo, beijo. Até semana que vem. Nenhuma pergunta? Nenhuma? Tchau, professor. Tchau, professor. Tá. Tchau. Até semana que vem. Fiquem com Deus. Beijo, beijo. Vai dar aula pra quem agora? Eu? Hum. Eu para ninguém não, só amanhã agora. Tchau. Tchau pra vocês. Até semana que vem. Alô, alô. Tchau. Tchau.